Olá, para quem não me conhece, eu sou Paula Machado, eu sou psicóloga, sou analista junguiana e eu trabalho no Instituto Humanai junto com a Camila, que hoje vai apresentar aqui comigo. Camila, fala um pouquinho de você. Eu queria tanto que ela me apresentasse, eu me sentindo um talk show, mas ok. Sou a Camila, também trabalho na Manai, sou psicóloga, analista também. E é isso, colega da Paula já há alguns anos. Vamos lá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de luto e a importância do perdão. A palavra luto tem origem no termo latim lucto, que era usado para representar a dor e a tristeza. Quando falamos em luto na psicologia, nós não nos referimos apenas ao sentimento de dor e tristeza diante do falecimento de uma pessoa que nós gostamos. Na psicologia, o luto ele é entendido como a profunda tristeza que a gente enfrenta diante da perda de um objeto de amor. A gente vai dar esse nome, um objeto de amor, algo que seja significativo para a gente, né? Esse objeto de amor pode ser um familiar, podem ser pessoas, coisas, amizades, situações, lugares, um animal de estimação e até relacionamentos. Atualmente, devido à pandemia, eu e a Camila, a gente tem comentado, a gente tem visto um enorme crescimento de pessoas nos procurando por conta de estarem sofrendo pelo luto. Luto esse causado pela morte de pessoas, de fato, mas muitas vezes esse luto é causado pela perda do trabalho, pela perda da rotina diante dessa situação que a gente está vivendo, e até mesmo pela perda dos planos que as pessoas tinham feito para suas vidas e não estão podendo realizar. Então, tudo isso é um processo de luto, né, que as pessoas estão vivenciando. O luto ele é uma expressão individual e vivenciá-lo nesses diversos tipos de situação é completamente normal e legítimo. Apesar de doloroso, ele é um processo que não deve ser interrompido e nem impedido. Ele é natural na vida de todos nós. A menos que essa reação seja extremamente exagerada, que a pessoa no processo de luto esteja, né, sofrendo danos, causando danos à sua saúde físico e mental, aí sim é necessário procurar uma ajuda. Mas se não, é um processo totalmente natural que precisa ser vivenciado. Então, a gente pode dizer assim que a perda desse objeto, né, amado, é muito difícil no início, porque essa ausência vai ser internalizada de forma gradativa, né, devagarzinho, não é de uma hora para outra. Oi, Eli, tem mais gente entrando aí? Regina. Quando não há luto, não há espaço para o novo. Só através desse processo é que a gente é capaz de digerir e aceitar as mudanças, abrindo espaço assim para novos relacionamentos, novas situações e novas rotinas. Mas que a gente precisa vivenciar esse processo. O luto, ele acontece com todos nós. O que varia é a intensidade com que a gente vai vivenciar esses sentimentos. A vida, ela é um ciclo e que é preciso ser capaz de compreender cada uma das suas etapas. E é quando a morte chega, ou seja, né, chega o fim desse ciclo, é que a gente se depara com uma das nossas maiores dificuldades, porque a gente perde o controle da situação. A gente não sabe o que vai acontecer depois. O que vai acontecer depois daquela perda? Então, muitas vezes, a gente vê as pessoas achando que com o fim da situação, com a perda de fato, o processo se encerra. Então, às vezes, vamos lá, a pessoa está lá num trabalho que está insatisfeita, mas está acomodada na situação, não consegue sair. De repente, ela é demitida. Ela fala: ah, que bom, eu não queria mais ficar nessa situação mesmo, agora eu vou me libertar. Ou um relacionamento. Às vezes a gente está num relacionamento que não está bom, não está adequado, também é acomodado nessa relação, e de repente essa relação acaba. E aí a pessoa fala: bom, agora eu vou viver, né? Agora eu vou, né? A vida que segue, todo mundo fala. E até situações de doença mesmo, né? Um familiar, alguém que está doente, e quando chega de fato a perda, o falecimento, né? A gente ouve tanto falar, né? Ah, estava sofrendo muito, agora aliviou a dor, agora descansou. Então, para muitas pessoas, quando ocorre a perda de fato, elas acham que o processo encerrou, agora acabou, agora a vida é nova. E a gente sente muito informar, né, Camila, que pelo contrário,
Quando ocorre essa perda significativa, é que se inicia o processo do luto. E é nesse momento que se inicia o processo emocional de vivenciar a ausência e o vazio causado por essa perda. É aí que começa todo o processo. Como eu falei, o processo de luto ele é totalmente individual, porque cada um tem a sua forma de interpretar esse vazio e essa dor. Ele é um reflexo da nossa capacidade emocional de lidar com os momentos de fragilidade e de comportá-lo no nosso dia a dia. Até aí tudo bem? Tem pergunta aqui? Eu Como vi uma fazemos pergunta para ali, mas vencer eu essa acho que dor? ela. Eu acho Oi, que como fazer Silvio. para vencer essa dor do luto? Eu acho que talvez a live por si só responda essa pergunta. Vamos deixar sua pergunta aí que a gente vai responder daqui a pouquinho, né? Como fazer para vencer essa dor do luto. Então, pessoal, quem entrou depois um pouquinho, vocês podem conversando com a gente quer um bate-papo hoje, se quiserem perguntar, falar das suas experiências, a gente vai tentar acompanhar aqui todos os comentários. Então, vamos entender um pouquinho mais o que é esse processo de luto. Vamos lá, Camila, explica um pouquinho para a gente. Bom, primeiro que a psicologia fala de 5 fases do luto, né? É bem lembrado que essas 5 fases, elas não necessariamente, elas precisam acontecer, e não necessariamente elas vão acontecer nessa ordem que eu vou dizer, e pode ser que a gente oscile de uma fase para outra. Então, as 5 fases é a raiva, desculpa, a negação, a raiva, porque a Célia tá me cutucando aqui do lado, né? A negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Então, são as 5 fases do luto. Elas vão acontecer, eu acho que vale a pena reforçar, quando a gente fala de luto, a gente pensa que é só morte. Então, vale a pena deixar bem claro, não é só morte. É qualquer processo que seja uma transformação, que seja um rompimento de um ciclo e o início de um outro, seja qual for, como a Paula disse, né? Saí de um trabalho, entrei no outro trabalho, ou fui mandada embora, enfim, terminei um relacionamento. Qualquer uma desses processos, a gente pode entrar na fase do luto. Para começar a explicar as fases do luto, eu sei que a Paula ficou bem brava comigo quando eu falei que ia mostrar esse negócio. Porque eu quis deixar a live, o tema já é tão pesado, o luto, que eu quis deixar a live um pouco mais leve, né? Aí eu falei assim, Paula, tem um videozinho que é ótimo, que é da girafinha falando das 5 fases do luto. Mas a Paula fez assim, Camila, não, tem muito palavrão. Então, assim, quem não quer ver palavrão, diminui o som agora. Tira as crianças da sala, porque tem um pouquinho de palavrão só esse vídeo. Mas eu vou passar esse vídeo antes de falar das fases do luto, só para vocês entenderem de uma forma mais leve as fases do luto, tá? É uma girafinha. Se o áudio não estiver bom, vocês me avisam. Peraí. Coxinhas Catupirítias apresenta os 5 estágios. Oh. Estágio 1, negação. Tá, grande coisa. Provavelmente nem areia movediça é. Vou dar boas risadas com a galera quando lembrar disso hoje à noite. Estágio 2, a fúria. Perfeito, caralho. Areia movediça estúpida, floresta estúpida. Quero morder a cara de alguém. Filha da puta, filha da puta, filha da puta. Essa floresta estúpida. Caralho. Estágio 3, barganhando. Você sair, Deus? Sou eu, girafa. Escuta, se você me der uma nova chance fora dessa areia movediça e tal, eu prometo, não mijarei mais em cima de suas pequenas criaturas. E aí, temos um acordo? Estágio 4, depressão. Estágio 5, aceitação. Sabe de uma coisa? Eu tô de boa. Aposto que no paraíso tem mais folhas suculentas que eu posso comer. E também tá cheio de belas girafinhas. Isso! Leve-me, ó doce morte! Eu aguardo seu doce abraço. O quê? Acho que cheguei no fundo. Merda!
Enfim, eu sei. Tem alguns videozinhos, até o do Homer, mas enfim. Eu acho esse vídeo muito engraçadinho e muito explicativo sobre essas fases do luto. Para descontrair um pouquinho, né? Como você disse, o assunto é pesado, então o pessoal já deu risada já. Vamos lá, segue. Bom, a primeira, como vocês viram no vídeo, é a negação. É muito comum que, por exemplo, pessoas que passam anos numa empresa ou que recebem a notícia de um familiar que tem uma doença terminal, é muito comum que a primeira meu, isso não está acontecendo comigo, não é possível. E negam isso de várias formas, né? É comum também, por exemplo, que você vê alguém que passa por um momento crítico, um luto, a perda de alguém. E aí você pergunta, tá tudo bem, né, pra pessoa? Tá ótimo, tô ótima. Quem morreu, né? Não aconteceu nada. Essa negação... Eu vi a girafinha, tá vendo? Todo mundo gosta da girafinha. Fez sucesso a girafinha. E você pergunta, poxa, mas acabou de passar por um momento tão delicado e a pessoa tá... Não, tô ótima. Isso também é negação, né? Então, a negação acontece quando a gente não quer entrar em contato com esse tipo de sentimento. O que é péssimo, né? Se a gente pensar, quando a gente reprime um sentimento, a gente já falou em várias lives, algo reprimido nunca é muito legal. Então, se a gente fica nessa fase da negação, a gente não se permite vivenciar o luto, vivenciar coisas que precisam ser vivenciadas, né? Enfim, acaba carregando isso mais lá pra frente. É lógico que ela protege a gente também durante o período, né? Pra gente não sucumbir de algumas coisas. Ela é uma fase que, ok, ela acontecer, mas a gente também não pode deixar que isso se estenda durante um período muito grande. A segunda, acho que é bem interessante que a raiva, né? A dona Paula fala, porque Vamos acho que lá. ela... Só complementando aí, né, da negação, a negação eu acho que é uma maneira da natureza deixar entrar tanto quanto a gente pode lidar. Então, às vezes é preciso negar um pouco, porque não dá para lidar com tudo aquilo. Sim, Então, a gente nega para poder lidar com aquilo, né? é um E processo depois, normal, né? é. E aí depois vem a raiva, como a Camila disse, não exatamente nessa ordem, nem, né, as pessoas podem entrar e sair dessas fases, mas aí vem a raiva. E o pensamento que vem é: por que isso está acontecendo comigo? Por que ele fez isso comigo, né? Não é justo, porque eu. Então, o que acontece? Com o entendimento da perda como uma realidade a ser vivida, nenhum raciocínio lógico poderá resolver esse problema mais. Perdeu, não tem o que fazer. E essa consciência do irreversível, de que não vai ter volta, desencadeia emoções muito fortes, né, que mostram a contrariedade, nossa contrariedade diante do ocorrido. Então, é muito comum explosões de raiva, porque elas exteriorizam nosso sentimento de frustração diante da situação. E como a Camila falou, e como a gente sempre fala em todas as lives, é importante lidar com essa raiva. Porque tudo que a gente reprime e não entra em contato, toma força e nos invade. Então, quando a gente nega essa raiva, é porque, claro, a gente perdeu um objeto de amor, algo significativo. Não vai sentir raiva? Vai sentir raiva. Mas negar essa raiva, ela toma posse. E aí o que acontece? É quando vem essas explosões. Né? As explosões vêm. Então, essa raiva pode ser dirigida a um objeto, né? Que quando as pessoas, né, bate a porta do carro, né, chega chutando o cachorro, quebra o espelho do quarto, né, se dirige essa raiva a algum objeto, e às vezes essa raiva também é dirigida às pessoas, né, do convívio que são vistas como culpadas por essa perda. Então, a agressividade pode tomar uma proporção muito maior. Né? E algumas vezes também essa agressividade vai ser voltada ao destino injusto. Ah, por que que a vida fez isso comigo? E aí fica com raiva da vida, do mundo, e vive com essa raiva. Então é importante elaborar essa raiva, né? Elaborar essa raiva para que possa dar continuidade ao processo. Não tem como a gente passar sem entrar em contato e elaborar. Depois vem a barganha. Fala aí pra gente, Camila, da barganha. Antes da barganha, eu queria contar algo engraçado também que aconteceu comigo quando eu fazia a faculdade de psicologia. Em 1800, tô brincando. Não, a Célia não tá brava não, ela tava se coçando, por isso que ela tava fazendo esse som. Quando eu tava na faculdade, a gente podia escolher os estágios, né? E eu sempre gostei dessas questões de luta e tudo mais. E aí eu escolhi pacientes paliativos. Para quem não sabe, pacientes paliativos são pacientes que estão em fase terminal.
Então, o meu estágio foi lá no Hospital Santa Cruz ali. Eu imagino você lá, né? Não, você não imagina. Aí a gente colocava o jaleco lá e ia até lá. E aí, coitada, 20, sei lá, eu devia ter 21, nem lembro. Cheguei no primeiro paciente. Ninguém me falou nada, eu cheguei lá. Aí eu falei, como que a gente fala? A gente fala tudo bem, né? É normal que a gente cumprimenta as pessoas, tudo bem? E aí eu cheguei, era um senhorzinho, eu cheguei na cama dele, assim, né? Bem no pé da cama, falei assim, oi, tudo bem? O cara virou pra mim e falou assim, não, eu tô morrendo. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. Aí eu fiz, o senhor tem razão, né? Que coisa. Enfim, claramente ele tava na raiva, né? Claramente. Ele tava. Também, né? Não, poxa, mas todo mundo, né, fala tudo bem. Ele podia ter sido um pouco mais amigo. Mas só para elucidar a raiva. Mas falando da barganha, que é um processo também importante, acho que todos os processos são importantes, é um momento a gente volta e a gente tenta negociar com a gente mesmo. Eu não estou conseguindo ler, se você estiver lendo, estiver falando alguma coisa. Negociar com a gente mesmo. É um processo. Quem é muito religioso, né, barganha com Deus. Então é comum que você escute pessoas dizendo, se essa pessoa se salvar, eu vou fazer promessa, né? Eu subo a escadaria de não sei o quê, eu vou até Portugal, eu vou fazer qualquer coisa. Né? Justamente para então tentar barganhar com Deus. A barganha não é só com Deus, né? A barganha, enfim, acontece com a gente mesmo, dizendo, eu não vou comer mais chocolate se der tudo certo, né? Até quando a gente estava conversando, eu e a Paula ontem, não lembro, a gente falou dessa barganha e a gente falou sobre essas fases do luto. Esse sentimento ele não é colocado nas fases, que é o medo, mas eu acho que o medo ele existe em todas as fases. Porque a partir do momento que você precisa quebrar um ciclo e começar outro, dá medo. Né? Se você recebe uma notícia de falecimento, se você recebe uma notícia de perda de emprego, ou qualquer ruptura, qualquer luto, eu acho que você fica com medo, né? Como que vai ser agora? O que eu vou fazer depois? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir passar por isso? Então, acho que essas inúmeras perguntas geram medo. E quando a gente estava falando da barganha, eu não lembro se foi isso, Paulo, mas você virou e falou assim, nossa, mas o que a pessoa barganha com você mesmo, né? E a gente até chegou naquela questão do ritual, né, que antigamente existiam os sacrifícios pela barganha. Né? Então, é muito comum que você escute em povos antigos, tem até aquela série Vikings, que eles fazem sacrifícios para os deuses, para algo. Então, precisa de uma estação mais fértil. Né? Aí eles faziam sacrifícios para os deuses para ter, então, tal coisa. Então, essa barganha, ela é bem antiga, né? Esses sacrifícios já existiam antigamente. Então, enfim, é uma das fases. Você quer completar a barganha para passar para a depressão? Ótimo. É isso mesmo, né? Esse sacrifício que a gente falava, sacrificavam até pessoas, né? Os deuses em troca de algo. Então, isso é uma coisa que sempre ocorreu. E depois da barganha, a depressão. E aí o pensamento que move é o seguinte: minha vida não faz mais sentido, eu não tenho ânimo para nada, né? Não tenho, estou triste, não tenho vontade de trabalhar, não tenho vontade de voltar à minha rotina. Então, nessa fase, a pessoa é tomada por intenso sentimento de tristeza, culpa e desesperança. É quando a pessoa começa a tomar consciência da nova realidade que a perda traz. Então, não vai voltar mais, eu vou ter que lidar com esse vazio e algumas coisas vão mudar. Então, nesse momento, né, é que a pessoa entra em contato, vem esse momento de depressão, de tristeza profunda. E o luto, ele precisa ser vivido e elaborado, como a gente já falou. E na nossa cultura, a gente aprende a ver a dor como uma inimiga. E mesmo quando é natural, como num caso desse, acabamos querendo encurtar esse processo. É o que a gente fala, né? Eu não poder sentir, né? Passou, as pessoas tentam encurtar o processo como? Deixa eu ir trabalhar, deixa eu me ocupar para eu não pensar nisso. É sempre uma busca de não entrar em contato. E o problema é esse: enquanto a gente não entra em contato com essa dor, com essa falta, a gente não consegue resolver. Não anda, não caminha, o processo não evolui, não evolui. O nosso trabalho, aqui meu e da Camila, como psicóloga, não é silenciar, ignorar
ou acelerar esse processo, né, de luto, mas sim auxiliar essa travessia, porque é na vivência do luto que a superação vai se desenvolver. Não tem outra maneira, certo? E depois disso vem a aceitação. Eu anotei algumas coisas aqui importantes, porque eu acho que tem 3 coisas importantes que eu não quero deixar passar, caso eu esqueça. Então, vocês viram a girafinha, né? Antes disso, acho que tem uma pessoa falando que o processo de reprimir a dor está ligado à necessidade de ser feliz o tempo todo. Eu concordo. As pessoas, elas evitam sentir, né, alguns sentimentos, tipo raiva, tristeza, medo, né? Justamente pelos paradigmas que a gente precisa... A gente até tem uma live sobre isso, né, Paula? Sim. E até a questão que a gente já comentou do filme, né? Divertidamente, né? Que tem a questão da alegria e da tristeza. E essa questão que todo mundo, Gabi, minha paciente, essa questão que todo mundo busca essa felicidade, tem que estar sempre feliz. E no filme até tem um momento que a gente começa a ficar com raiva da alegria, porque ela passa de um estado para a alegria, ela já é uma euforia. E que a gente mesmo torce para a tristeza aparecer, falar menos. Não dá para viver só nesse estado de extrema felicidade, né? Então é uma questão cultural de não sentir, bola para frente, né? Vida que segue e não entrar em contato. Então a gente precisa recuar um pouco, né? E olhar para dentro, olhar para esse nosso processo. Tem que sentir sim. Então, eu coloquei Bom, umas vamos coisas importantes da aceitação, né? Vocês viram a girafinha, ela falando, bom, é isso mesmo, né? É isso, não tem o que fazer. Não tem como mudar o que já está feito, né? Mas aí que tá. Eu acho que a aceitação é um processo que não necessariamente a pessoa vai deixar de sentir aquilo. Não é que, eu aceitei, pra mim tá beleza, consigo falar, ok, não tem problema. Não, às vezes há um tipo de sentimento, mas você entende que, ok, é isso, não tem o que fazer, né? Mas eu coloquei umas coisas aqui que a gente conversou. Tem até aqui, ó, deixando claro que aceitar não é deixar de sentir. O sentir se modifica, mas não se esgota, pois estamos falando de emoções. Então, acho que isso é uma coisa que estava escrito que é muito importante. E tem uma outra coisa aqui, que o luto da morte, isso também é essencial. O luto da morte, eu acho que é mais fácil de aceitar do que qualquer outro luto. Né? Porque a pessoa morreu. Não estou dizendo que a dor é menor, mas eu estou dizendo que, de fato, não tem como voltar atrás. É como se fosse É uma irreversível. aceitação, exatamente. É uma aceitação que não tem o que fazer. Diferente, por exemplo, quando você perde um emprego, quando você sai de uma relação, que a pessoa continua ali, né? E o emprego continua ali, a empresa, e aí você fica se martirizando, dizendo o que podia ser diferente, o que eu podia ter feito, sei lá, por que eu não consigo voltar com essa pessoa, por que eu não consigo voltar a trabalhar naquela empresa. Então, acho que esse luto é um luto mais doloroso e mais demorado, né? Lógico, os 2 lutos eu acho que são difíceis de encarar, né? Mas tem até uma parte que o luto decorrente da morte é encarado com maior naturalidade, pois além de acontecer com todas as pessoas, se sabe que aquele que se foi e as lembranças boas permanecerão na memória e no coração. Já o luto decorrente de outras perdas afetivas, como por exemplo, términos de relacionamentos, rompimento de relações significativas com familiares ou amigos, muitas vezes chega a ser mais penoso do que a dor da morte, porque a outra pessoa não está mais ali por escolha, o que muitas vezes acaba gerando um sentimento de culpa no indivíduo. Então, podemos culpar o outro pela perda e frustração, e também podemos nos culpar, questionando por que não fomos suficientes para manter aquela situação. Mas, enfim, lembrando que a aceitação não elimina a dor, né? Eu acho que a Paula a Paula adora mitos, né? Ela estuda bastante mitos, né, Paula? E aí ela quer falar sobre um mito. Porque a gente acredita que os mitos são bem simbólicos, né? Então, eles mostram bem o que a gente está, de uma maneira, né, simbólica, o que a gente está querendo expressar. Então, hoje eu vou contar para vocês o mito de Eros e Thânatos. Eros,
é o filho de Afrodite, a deusa do amor. Ele é o cupido que atira suas flechas de amor, deixando as pessoas apaixonadas. Eros carregava as flechas sempre consigo. E numa tarde quente e abafada, cansado de brincar e derrubado pelo calor, Eros se abrigou numa caverna escura e fresca. Ele não sabia, mas ele estava na caverna de Thanatos, o deus da morte. Eros, querendo apenas descansar, se jogou no chão e tão descuidadamente jogou as suas flechas também, sendo que todas caíram e se espalharam. Quando ele acordou, ele percebeu que as flechas tinham se misturado, as suas flechas tinham se misturado com as flechas da morte que estavam espalhadas pelo chão da caverna. E as flechas eram tão parecidas que Eros não conseguia distingui-los. E agora, quais são as flechas do amor e quais são as flechas da morte? No entanto, Eros sabia quantas flechas ele tinha levado consigo. Juntou a quantia certa e partiu. Naturalmente, o que aconteceu? Eros levou algumas flechas que pertenciam a Thanatos, ao deus da morte, e deixou algumas das suas flechas do amor. Né? E dizem que é por isso que vemos frequentemente os corações dos velhos e dos moribundos atingidos pelas flechas do amor, e às vezes vemos os corações dos jovens capturados pela morte. Esse é o mito. Esse mito está relacionado a duas forças ou desejos conflitantes que movem as pessoas. Eros, ele representa o amor, a vida e a sobrevivência. Já Thanatos representa a morte, o aspecto perecível e destruidor da vida. Ora, nós somos tomados por Eros e ora nós somos tomados por Thanatos. Os dois fazem parte de nós, tanto a energia da vida quanto a da morte, né? Está dentro da gente. Então, se a gente for pensar no mito, Eros nos ensina o quê? Ele é o amor, é a vida. Ele nos ensina a amar, a cultivar amizades e tudo de bom e belo que existe no mundo. É ele quem nos dá a energia necessária para a gente se sentir motivado. Quando a gente está tomado por essa energia de vida, nos sentimos cheios de entusiasmo e alegria para conduzir nossas vidas com sentido e contribuir com a nossa parcela de talento para o progresso da humanidade. Já Thanatos, ele nos atrai para a morte. Ele extrai do nosso ser toda a nossa energia, toda a nossa vitalidade. É quando nós vivemos nossa existência sem um propósito. A gente se sente apático, carente, sem motivação. Quando estamos tomados por essa energia de Thanatos, essa energia da morte, a gente não acha graça em nada. Tudo é tristeza, insatisfação, constrangimento. A gente experimenta uma existência sem cor, vendo os dias e as noites passarem, sentindo o final inevitável de se aproximar. É como um pouco nesse aspecto que a gente falou nessa fase da depressão. Não tem vontade de nada, é tomado por essa energia de morte. Nós podemos nos render ao amor e também flertar com a morte, pois tanto Eros quanto Thanatos estão sempre nos atraindo. A gente sempre vai viver com esses dois princípios, né? Do amor, da vida e da morte. São ciclos que a gente sempre vai estar passando por eles. E aí, né? Como conseguir sair do nosso próprio processo de morte e de passividade diante das situações? Como lidar com o luto e aceitarmos a morte de conteúdos internos, comportamentos e atitudes que a gente acreditava que eram essenciais e agora não nos servem mais. Então, a gente estava falando, eu, Camila, de um luto, de um objeto de amor, né? Um objeto externo que a gente perdeu. E agora eu quero passar para vocês para a gente refletir um pouco esse luto, essa perda interna. Quando a gente precisa se livrar de comportamentos e atitudes que já não nos cabem mais, né? Matar esses conteúdos internos também. Para lidarmos com o nosso próprio luto, é necessário um olhar com muito mais consciência sobre os nossos próprios atos. Então, muitas vezes, um cliente vem até nós pedindo ajuda, né? Dizendo, olha, eu não suporto mais essa situação, eu preciso de uma mudança, eu não aguento mais isso que eu estou vivendo. Eles nos buscam, né, procurando uma solução. Né? Então, eu quero uma solução. E a gente, psicólogo, faz o quê? A gente devolve um caminho,
uma visão de um novo caminhar. E a única coisa que a gente pode dizer para o cliente é: eu vou te ajudar nesse caminhar. Não tem jeito, mas é um caminhar. Não é uma mudança que vai acontecer de uma maneira abrupta, imediata. É um processo, é uma busca pelo autoconhecimento, pela autotransformação. Então, se a gente não tem o autoconhecimento, se a gente não se conhece, como é que a gente vai poder saber o que precisa ser transformado, o que precisa morrer na gente? Então, esse processo é muito importante. Tem pergunta aqui? Deixa eu ler. Não, tem uma coisa engraçada aí. E quando o defunto segue ressuscitando, você mata, né? Então, se o defunto está ressuscitando, é porque tem aspectos seus que você ainda não conseguiu elaborar e que continuam ressuscitando. Então, você precisa matar isso dentro de você para não dar mais vida a esse defunto, né? Deixar ele ir, que a gente vai falar desse deixar ir daqui a pouco. Então, a gente começa a perceber o quê? Que a gente dá tanto valor para algumas coisas, e tem uma frase tão bacana que eu não sei de quem é, e que eu gostei muito, eu vou falar para vocês, que é: tudo um dia será nada, e esse nada será o tudo que tanto procuramos encontrar. Ai, Gabi, é Tem demais. coisa nela aí, ó. O sentido da vida, a liberdade que tanto buscamos, está na tomada da nossa consciência. O indivíduo é capaz de ser o autor da sua própria existência. É isso que a gente busca. O indivíduo ele tem que ser o autor da sua própria existência. Não é uma tarefa fácil, mas é a nossa tarefa. Não dá para fugir dela. A gente pode até chegar a dizer, arriscar dizer que o maior desafio do ser humano é conhecer a si mesmo. É muito difícil isso. Para conseguir enfrentar o nosso processo de luto e abrir mão de aspectos que não nos cabem mais, deixando eles morrer, é preciso que a gente consiga perdoar. E aí é quem foi? Acho que foi a Gabi que perdoou, né? Como é que faz para deixar morrer? Então, tem essa questão, é preciso perdoar. Perdoar as pessoas que julgamos culpadas por sermos quem somos e também, acima de tudo, nos perdoar. Antes de entrar no perdão, né, eu estava comentando ontem com a Camila, a gente estava vendo assim, né, que engraçado, né, quando as pessoas estão lá no seu último pedido, né, à beira da morte, você não vê ninguém pedindo, né, traz aí o meu extrato do banco, eu quero ver os meus rendimentos, meus informes de rendimentos, né, traz aí a chave do meu carrão, que eu quero dar a última olhada no meu carro. Não, geralmente o último pedido está sempre relacionado a ver alguém, né? Alguma pessoa. Ah, eu quero conversar com fulano, né? Ah, eu preciso falar com alguém. É sempre falar com alguém. E na maioria das vezes, esse falar com alguém está ligado ou a pedir perdão ou a ser perdoado. Parece que nesse último momento, a pessoa se dá conta que para ela poder ir, de fato, ela precisa se libertar de algumas questões. Isso é muito importante. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa questão do perdão. O que é o perdão? Antes da gente Aí mudar, estou vendo aqui, a Eli. Nós acrescentou, necessitamos no outro o que não vejo em mim. Muito bom. Autoexplicativo. Vai lá, Camila, vamos falar um pouquinho do perdão. eu vou ler umas questões aqui do perdão e depois eu falo umas coisas. O perdão também é uma forma de desapego. Ele se refere a um ato de coragem, através do qual as pessoas deixam de lado o rancor que as consome para aceitar o que aconteceu e seguir em frente. Podemos dizer que é uma reestruturação do eu, um caminho psicológico para reparar o sofrimento, as emoções negativas e encontrar pouco a pouco a paz interior. Já dizia Gandhi, os fracos não podem perdoar, o perdão é um atributo dos fortes. Certamente todos nós temos um espinho cravado, uma conta pendente com algum fato do nosso passado que restringe a nossa capacidade de construir um presente muito mais satisfatório. Todos nós, de alguma forma, guardamos a nossa pequena cota de ressentimentos em relação a algo ou alguém que precisa ser curado em nós. O que é ressentimento? Mágoa que se guarda de uma ofensa ou de um mal que se recebeu. Nietzsche atribuiu o ressentimento a uma indigestão psíquica. É uma força reativa, pois o ressentimento é aquele que não canaliza seu ódio para fora, mas para dentro mas para si mesmo. É como tomar veneno e esperar que o outro morra. Por isso, a importância do perdão. Mas também vamos entender melhor o que é o perdão. Em primeiro lugar, perdoar não significa dizer para nós mesmos
que o que aconteceu em determinado momento foi bom, se na realidade não foi. Eu vou parar aí, depois eu continuo, porque eu acho que isso é importante. As pessoas tendem a pensar que, eu perdoei. Então, nada, né, não atinge mais. Eu acho que isso não necessariamente acontece, né? Às vezes aquilo vai doer, e vai doer para o resto da vida. É comum, por exemplo, que tem pessoas que passam por situações traumatizantes, né? E não tem como apagar aquilo, não tem como falar, não existe mais na minha vida. Morreu, não adianta, você passou por aquilo. Eu acho que uma das partes importantes do perdão é aceitar o processo, né? Aceitar que você passou por aquilo, e ressignificar aquilo que você passou. E não fingir que nada aconteceu. Porque fingir que nada aconteceu, você vai entrar na negação. Uhum. Né? Então, acho que é muito importante dizer que as pessoas confundem o perdão, né? Vamos perdoar, fingir que nada aconteceu. Não é bem assim. Não dá para fingir que nada aconteceu. Então, acho que isso é muito importante. Cadê? Também não significa aceitar ou se reconciliar com a pessoa que nos prejudicou de alguma maneira. Isso também eu acho muito importante. As pessoas confundem, né? Perdão, eu preciso ir lá na pessoa e falar, perdão, tá tudo perdoado, esqueci, vida que segue, vamos ser BFFs agora, né? Também, também não adianta. Isso pode ser que não aconteça. Mesmo porque, por exemplo, às vezes a pessoa já não está mais aqui, né? E como é que você vai passar por esse luto, por esse perdão, se a pessoa já não está mais aqui? Então, imagina que é um trauma, a pessoa morre. Então não vou conseguir passar pelo perdão? Vai. Então, não necessariamente você precisa estar lá com a pessoa e perdoar cara a cara. É um processo mais interno do que até mesmo externo. Às vezes pode ser que a pessoa precise ir lá, pode, mas o processo acho que é muito mais interno do que externo. Muito menos nos obriga a conviver com essa pessoa, fato. Significa aceitar que as coisas que aconteceram no passado não podem ser alteradas. Jung diz que eu não sou o que aconteceu comigo, sou o que eu escolhi me tornar. Eu acho que isso né, eu tenho uma frase do Jung tatuada na coxa, dizendo que só aquilo que é a Paula ri das minhas coisas. Paula, não é pra rir, Paula. É verdade. Tô de luto, vai. É verdade, Paula. Só aquilo que somos tem o poder de nos curar. Então, acho que também faz parte do perdão, né? Porque por mais que você disse, nós estamos ali para ajudar o nosso cliente. Sim, fato, a gente pode caminhar com ele, mas depende muito mais dele. Claro. Atingir esse processo do perdão. Então, só ele pode atingir esse processo e pode, inclusive, passar por essas fases. A cura não significa que a filha deixou de existir, é o que a gente falou, né? Significa que ela não controla mais a sua vida. Muitas vezes desperdiçamos energia e saúde imaginando como as coisas poderiam ter acontecido se tivesse agido de uma outra forma. Que foi o que a gente falou, não tem como. Aquilo aconteceu e aquilo não vai mudar. É isso. É preciso facilitar o luto do ressentimento, perdoar e reciclar sentimentos que nos libertam. É um ato de coragem e força. Perdoar é aprender a deixar ir, para reinventar o novo eu, que assume o passado, mas que tem forças para aproveitar o presente e seguir em frente, assumindo suas responsabilidades e utilizando as situações vividas como aprendizados. Então, acho que vale a pena também ressaltar que, às vezes, a gente realmente gasta tanta energia com o que foi, que a gente não olha o que está acontecendo. Né? Então, a gente fica tão presa em, puxa, aquilo ali poderia ter sido diferente, né? Poderia, realmente poderia. E aí, às vezes, está acontecendo uma coisa muito legal na sua frente e você não olha. Então, acho que também é importante. A Paula, acho que não sei se você quer concluir alguma coisa sobre perdão. Tem uma pergunta aqui, ó, da Gabi. O perdão também está ligado ao auto-perdão, né? Sim, porque de certa forma, quando falamos que perdoamos somente o outro, tiramos a nossa culpa do cartório. Eu acho que é bem isso que a Camila falou, né? É o auto-perdão, porque às vezes a gente não tem que se culpar, porque às vezes não dá para agir de uma outra maneira naquela situação. Então, o perdoar é aceitar que o passado não pode ser mudado, não dá para alterar, mas seguir em frente. E assumir as nossas responsabilidades, diante disso, utilizando essas situações vividas como aprendizado. Então, é assumir o que é nosso de fato e deixar ir,
seguir em frente. Acho que a Gabi falou uma coisa também muito importante, que ainda existe uma ideia utópica do psicólogo, né? Que ele tem uma bola de cristal, que vai dar conselhos. Não é só isso, que a gente vai tirar as pessoas das crises, que a gente, sei lá, vai fazer uma palavra. Tem clientes minhas que, sei lá, falam assim, o que eu tenho que fazer? Me dá um passo a passo. Eu não tenho passo a passo. Então, acho que isso também é importante, realmente. A gente não tem como fazer esse milagre. Uhum. Não tem como. E como que é? E muito do que colocam como nosso papel causa frustração, né? Não tem jeito. Frustração tem. Então, como a Camila falou, quem é, né, que não tem aí um espinho cravado, né, uma conta que precisa ser fechada e resolvida? Todos nós temos. Bom, alguma pergunta, alguma coisa? Podemos continuar? Tudo ok? Tudo respondido? Então, vamos lá. Bom, então, como a gente falou, né, fazendo um apanhado geral, cada um vai elaborar o sofrimento e a ideia de fim, né, de um modo singular, né? Nós falamos muito da morte, A né, Gabi tem como uma a pergunta. perda. Tem, pode fazer. Vou falando aqui, já leio a pergunta. Nós falamos muito da morte como a perda de algo ou alguém significativo, né? E da importância do perdão, o perdão no sentido de deixar ir para a superação do processo de luto. Mas muitas vezes, é o que a gente está falando, existem aspectos em nós mesmos que a gente precisa deixar ir, para que possamos nos desenvolver em nossa caminhada. Por isso, nós podemos compreender a morte, a perda, da qual tanto tememos, como uma parte essencial da vida. Basta a gente pensar que o nosso próprio corpo vive num estado permanente de vida, morte e vida. Em nosso corpo, a cada segundo, morrem milhares de células, e outro tanto nasce para substituir as que morreram. A morte, a perda, eles estão presentes em todas as etapas da nossa vida. É o que a gente falou, Eros e Thanatos, o princípio da vida, do amor e da morte. Então, estão sempre presentes. Quando a gente nasce, a gente perde a vida intrauterina, né? Limitada e opressora, para nascer para este mundo em que a gente pode crescer e se desenvolver. A gente passa para a adolescência, perdendo a nossa infância. Tornamos-nos adultos pela perda da nossa juventude. Cada diploma que a gente recebe, concluindo cursos, são perdas que nos acontecem para alcançarmos ganhos bem maiores. Enfim, são inúmeras as nossas mortes. E é através delas que evoluímos como pessoa, como profissionais, né, como criaturas destinadas a algo muito superior, né? E se a gente for pensar nesse sentido, a morte é carinhosa com a gente, né? Pois a vida se renova com o auxílio dela. Só se renova com a morte. Então é muito importante a gente entrar em contato. Eu vi aqui que tem alguma Aí ele pergunta. fez, e o sentimento de saudades? Como ele entra no luto? Eu tava pensando nisso. Aí ele pode até colocar aí a minha linha de pensamento tá correta, mas eu acho que depende. Porque se a saudade entrar com uma idealização, eu não sei se um objeto idealizado pode se fazer o luto. Porque eu não sei se consegue, porque para você fazer o luto, acho que você tem que trazer isso num processo mais real. Não sei se, corrija se eu estiver errado, o processo de saudades entra no processo de idealização? Eu, na minha opinião, pode entrar, dependendo da sua relação com o objeto de amor, né? Então, porque eu acho que se entrar como idealização, eu não Porque sei se você assim, consegue fazer o luto. eu vejo assim, saudade, né? É o processo de luto como tudo. A saudade sempre vai existir, dos momentos, né? Desses momentos, não tem como. E acho que talvez isso até, como a gente falou, seja um consolo. Essas lembranças são um consolo. Mas, por outro lado, se o objeto de amor for super idealizado, você sempre vai estar pensando nele. Então, aí E você não faz o aí vai dificultar o luto. Então, por isso que o luto é um processo totalmente individual. Cada um vai lidar com aquilo, às vezes até pessoas da mesma família lidam com a perda da mesma pessoa de uma maneira diferente da outra. Porque, por Porque exemplo, se a pessoa ficar trazendo ali a todo momento por conta das saudades,
né? Aquilo acaba vivendo, acaba literalmente a pessoa não sei se, acho que não, ela não vivencia o luto, porque ela traz toda hora aquela relação, aquele ente querido, aquele sei lá o quê, né? Então, por E ela exemplo, a vai pessoa no trabalho novo e vira e fala assim, porque no trabalho, tem uma história de uma cliente que sai dos Estados Unidos e vem para o Brasil e tudo que ela faz no Brasil não, é porque isso aqui custa R$ 5, lá nos Estados Unidos custa 5 cents. E eu falo, mas se você está no Brasil, você precisa viver o Brasil, não adianta você viver lá. Você tem que viver aqui. Então, acho Uhum. que se você entrar nesse projeto de idealização, acho que você não vive nada. Não, você fica sempre entrando nessas fases, entrando e saindo em uma e outra fase, e não vive o processo, não consegue concluir. Não tem esse perdão, né? O deixar ir. Então, eu É isso pensei nessa mesmo. questão da saudade Saudade ser a prisão. pode acabar sendo a prisão. Eu Né? pensei porque a saudade cai numa idealização, pensei nisso. Uhum. Bom, mais alguém Aí aí? não pode palavrão na live e aí, Helena, Não põe pode palavrão. Eu não palavrão sei. na live, gente. Tem que ser, né? Tá vendo? E Tia de você quem? reclama da minha pobre girafinha que só falou um palavrãozinho? Tá louco. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa para colocar? Tô me sentindo chamada oral com ele aqui. Estamos chegando já no finalzinho. Hoje, a gente queria encerrar essa live de um jeito diferente, né? Fazendo vocês refletirem, né? Nós vamos encerrar hoje deixando duas perguntas para vocês refletirem. Né? E depois, quem precisar, pode estar chamando eu e a Camila, tá? Para tirar as dúvidas, para Não, essas elaborar perguntas essas é com a Paula, reflexões. manda pra Paula, não tenho nada a Então, ver com vamos isso. lá. Primeira pergunta, né? Inclusive, antes de eu fazer essa pergunta, vou aproveitar que Eliana que eu lembrei. Essas perguntas, elas estão no livro das Mulheres que Correm com os Lobos, né? Num dos contos que se chama Mulher Esqueleto. Inclusive, a Eliana tem um grupo do feminino, né, que faz a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Tem uma turma nova se iniciando, né, todo segundo sábado do mês, um valor super, super acessível, um grupo excelente. Então, qualquer dúvida, vocês chamem a gente que a gente passa o contato. Muito bom. Então, vamos lá, para refletir. Primeira pergunta: ao que eu preciso dar mais morte hoje para gerar mais vida? Então, vamos lá, gente, pensando. Ao que eu preciso dar mais morte hoje para gerar mais vida? Me dá até um gelo na espinha essas perguntas. Segunda pergunta. O que eu sei que precisa morrer em mim, mas hesito em permitir que isso ocorra? Então, de novo, né? A O que Paula eu sei, o que eu sei que precisa morrer em mim, mas eu hesito em permitir que isso ocorra? Então, fica aí uma boa reflexão. Espero que a gente tenha ajudado, colaborado um pouco, né, com essas questões do luto, do perdão, da importância de vivenciar esse processo, né, para as nossas vidas, para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal, Leite é uma figuraça. que é preciso matar meu ex, mas aí eu vou ser presa, né? Inclusive deram essa sugestão de live para a gente, né? Como que era? Como manter meu réu primário em tempos de pandemia. Nossa senhora. Então, um bom tema para a próxima. Então, espero que a gente tenha ajudado. Qualquer coisa, podem estar chamando eu e a Camila, no direct, chamando. A próxima live minha e da Camila ainda não tem tema definido. Fica A salvo. próxima, a próxima live que eu vou estar fazendo vai ser com a Samara, que também é analista junguiana, trabalha comigo e com a Camila no Instituto Manai. E a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos. Vai ser o mês que vem, a gente passa as datas direitinho para vocês. Então, vamos A encerrando. live vai ficar Camila? assim, tudo na Vamos Paula. salvar. Vamos salvar a live, sim. A Paula acho que Alguém só que mais... TV, né, Paula? Isso, vai ficar no IGTV e depois a gente passa para o YouTube. Vai estar tudo lá direitinho. Tá bom? Então, espero que a gente tenha ajudado. Qualquer coisa, estamos aí. E até a próxima. É. Obrigada, Camila. Obrigada, Quer Paula, agradecer? pelo divertimento. Pode. Espera aí, uma sugestão de tema? Pode dar, para a gente encerrar. Obrigada, Dante, Luana. Né? Obrigada, pessoal. Amor Então, livre. vamos precisar de uma sessão extra para entender. Eu também tô achando que a Gabi precisa de uma sessão amanhã. Já marca com ela. Então, beijo, pessoal. Boa noite para vocês e até a próxima.
Tchau, Tchau, tchau. gente.